Boa noite, abençoados, boa noite, abençoadas. Vamos começar o nosso podcast hoje com o pastor Mafra, casado com a irmã Cláudia. Amém? Eles já têm 36 anos de casado. E também está aqui o sogro do pastor Mafra, pastor João Manuel, casado com a irmã Catarina, já há 59 anos. O pastor João tem 84 anos. E o pastor Mafra também tem 2 filhos, o Gabriel e o João Pedro. Tem 65 anos, é formado em pedagogia e formação pastoral no ITQ Curitiba. O pastor João também é engenheiro e é teólogo. Tá bom? Hoje a gente vai explanar mais sobre o pastor Mafra. E um outro dia, vamos estar conversando também com o pastor João, mas um outro dia a gente vai estar fazendo um podcast com o pastor João. Tá bom? Então nós vamos fazer uma oração. O pastor Mafra quiser fazer a oração, e aí a gente vai continuar o bate-papo. Amém. Amém. Pai, nós queremos te louvar por essa noite, ó Deus, por esse desafio que o Senhor colocou no nosso coração. Nós trabalhamos, ó Pai, em comunhão para dar realização, ó Pai, do compartilhar de tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado e que possamos ser canais, ó Pai, de bênçãos às pessoas que nos assistirem e compartilharem, ó Pai, porque da mesma forma que nós fomos alcançados, nós clamamos ao Senhor, que a tua palavra fala: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas, a qual nós não sabemos. E eu quero colocar, ó Pai, esse versículo na tua presença, para que possamos, ó Deus Todo-Poderoso, alcançar e abençoar todos aqueles que nos assistirem e até mesmo nos visitarem aqui na IBR. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos começar. Lembrando que esse é o nosso primeiro vídeo. Vai estar no YouTube, no Instagram e no Facebook. Amém? Amém. Bom, pastor Mafra, conte um pouquinho pra gente a vida, como que era antes do senhor vir para o Evangelho, né? Amém. Bom, meu nome é Francisco, poucos sabem, porque a maioria me conhece como Mafra, que é meu sobrenome. E eu sou descendente da família Mafra de Portugal, até um parente. Tem um grande castelo que hoje é considerado colocado como convento de Mafra em Portugal, um castelo enorme, muito bonito. E a minha família veio de Portugal, aqui em Cavô, e eles se estabeleceram em vários lugares do Brasil, e aqui eu faço a ramificação, ficou em Santa Catarina. E era uma família bem mística, bem esotérica, na linguagem de hoje. E eu nasci aqui em Curitiba, meu pai e minha mãe se casaram aqui, vieram de Santa Catarina, Itajaí para cá, e vieram para cá. E meu pai era industrial, ele trabalhava na moda, e tinha um sócio judeu, bem interessante. Ele é da tribo de Levi, o Ervim. E nesse contexto todo eu fui desenvolvendo muitas ações da feitiçaria, porque isso também fazia parte de uma herança dos Mafra. E nesse contexto eu tive algumas empresas, tudo, e acabei entrando também no automobilismo, através de alguns amigos, tudo. Eu tenho o título de terceiro sul-americano no automobilismo, que é um rally de velocidade. E nesse contexto todo, tudo que eu fazia uma consagração aos deuses que eu tinha pacto, né? E em determinado momento da minha vida, eu não estava feliz. Não tinha algo que hoje nós sabemos
que é alegria verdadeira, tranquilidade e paz no coração. Isso eu não tinha como. Tinha alegria momentânea. Momentânea. O dinheiro proporciona. Vamos dizer assim. Justamente. Então fazia aquelas festas, aquelas coisas, aquelas bagunças principalmente no rally, né, que tem todo, no automobilismo tem todo um circo, glamour, né? Também tem um glamour, né? Tem um glamour. Eu era entrevistado cotidianamente, várias vezes, né, no mês, na Globo, em várias, Globo Nacional, tudo. Então, só que em 89 as coisas começaram a ficar complicadas para mim. E eu, emocionalmente, eu estava bem abalado. Tinha alegria, tinha um monte de coisa, empresas, tudo, mas emocionalmente eu não estava bem. Eu acho que o maior problema do homem é o ego, né? Sem dúvida nenhuma. E eu até tinha uma moça que a gente namorava, ela falava para mim assim que eu era arrogante e egocêntrico. Eu era, na verdade, assim, eu era um nojo. Eu era nojento. Aí, foi em outubro de 89, eu saí por uma situação que seria fatal para mim, mas não tive coragem. Peguei o meu carro mesmo, daí voltei para casa e na minha casa, no meu apartamento, ninguém percebia os níveis de feitiçaria que eu andava. E eu fiquei na minha, né? Aí veio um dos deuses trazer o sanctum, né, o altar, e eu falei, não quero. Veio o outro, porque era tudo espiritual. Eu falei, não quero. E eu fiquei naquela crise, porque eu não dormia à noite. A noite para mim era um terror. E chegou um momento à noite que eu falei, tudo bem, tem que ter alguma coisa, não pode. Porque houve uma lacuna nesse tempo todo. Teve duas igrejas que me incomodaram. E eu fazia parte de algumas ações contra as igrejas, tal, da feitiçaria, e me desviaram para não atacar essas igrejas. E daí eu percebi que a gente não tinha força contra aquelas igrejas evangélicas. E aquilo ficou uma lacuna. Então, cara, que estranho. E o pessoal me desviava. E na instituição que eu estava, eu tinha uma progressão muito alta. Aí o que aconteceu? Em 89, outubro de 89, pouco antes do meu aniversário, eu estava numa crise muito grande, que foi essa que eu saí e tudo, aí voltei para casa, teve toda aquela condição do altar espiritual, tudo. Eu falei, algo tem que existir. Tem que ter algo espiritual, porque eu não estou mais aguentando. Aí eu fiz uma oração, por isso que eu orei, né? Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas, a qual não sabes. Eu não conhecia Cristo. Eu conhecia de uma outra forma, como uma ação da ufologia, que eu também atuava, achava Cristo um ET, um ufólogo, uma coisa assim. E eu falei, não. Eu peguei e falei, tudo bem. Se tem alguma coisa, algo sobrenatural, alguma coisa que excede tudo que eu conheça, que se manifeste. Porque eu não aguento mais essa vida. Mas foi instantâneo. Como nós estamos aqui conversando, foi instantâneo. Veio uma voz, tenho certeza, Espírito Santo, negue a tudo que tens. Eu estava sozinho no meu apartamento. E nesse momento, eu levantei e falei, estou pirando. Estou ficando louco. Escutando voz agora? É o que muita gente acha, né? Muita gente pensa. Justamente. Daí peguei, dei uma volta ao apartamento, não tem ninguém. Tal. Sentei lá na minha cama, né?
Falei, cara, fiz a mesma. Se tem alguma coisa que excede, que eu não conheço, se manifesta, porque eu não aguento mais. Foram várias vezes à noite. E todas as vezes que eu falava, negue a tudo que tens. E é interessante que na minha infância, no colégio, eu tinha uma professora de catequese muito boa. E vinha ela falando raça de víboras, pecadores, e aquela convicção de pecado de João Batista no deserto, a voz que clama no deserto. Isso, cada vez que falava, vinha aquela voz. Eu falei, meu... Aí eu estava quase amanhecendo o dia, eu falei, tudo bem. Arrogante, grosseirão. Tudo bem. Eu nego, e daí? Falando sozinho. Aí veio de novo a voz, mas aquilo foi tremendo. Sede fiel, em 2 meses tua vida muda. Foi muito forte. E eu, opa. Aí fui na instituição que eu frequentava, perguntei para o meu mestre, ele não soube responder. Mas fiquei muito bravo. O cara era meu mestre, mas que ele não sabe responder. Aí conversei com os outros esotéricos, ninguém sabia me responder. E nesse meio tempo eu estava começando a conhecer a Gláucia, porque uma das coisas que eu fazia era condicionamento físico e eu nadava bastante. E ela era estagiária de natação na escola. E aí foi. A gente meio que começou a conversar e tal. E o que eu sabia? Não posso mais fazer bagunça. Eu tenho que ser fiel. Não sei o que vai acontecer. Então, todo aquele circo que eu participava, eu me afastei. E todo mundo ficou, o que está acontecendo? Eu falei, cara, não posso. Não explicava, porque se eu explicasse, estavam me chamando de louco. Tem isso também. E eu fiquei quieto. Não me envolvi com ninguém, nada. E comecei a conversar com a Gláucia. E daí, eu fui na instituição que eu frequentava, mostrei para ela, aquele jeito dela, que você conhece. E daí ela falou, vou te mostrar a minha igreja. E daí nós fomos lá, quando era o balão lá, né? Que era quadrangular lá na alta daqui. Aí fui lá, entrei, olhei. Não tem estátua, não tem nada, coisa estranha. Mas eu senti uma coisa que eu não sentia. Paz, quando entrei ali. Sei que rolou e eu comecei a frequentar a casa do pastor João. Comecei a conhecer ele falando, a dona Catarina falando, a Gláucia. E eu quieto. Mas ainda guerreando por dentro. Na verdade, houve um silêncio dentro de mim, porque o que aconteceu? Eu tinha consciência assim, ó, vou ficar quieto porque eu não sei quem falou comigo e foi muito forte. Entendi. Foi tão forte que calou o meu eu. Teve um conflito ali, interno. Interno, foi algo assustador. Aí eu, beleza. Aí fomos conversando e tal. Aí começou a chegar perto do Natal e eles começaram a falar, vai ter uma cantata na igreja, na 10ª igreja. E eu era muito metido. Eu ia nesses lugares só para a turma pedir meu autógrafo, aquelas coisas. Daí falaram, quer ir lá na cantata? Eu nem sabia o que era cantata. Vai ter um musical, não sei o que e tal. Falei, vamos embora, né? Porra, vamos, claro que vou. Né? Vamos me aparecer, né? Fazer uma média. Né? Vou. Quando eu vim, que é hoje aqui, né? Eu vim na igreja com a minha camisa, minha jaqueta, de receber os troféus. Amarelo marca-texto. Calça azul e sapatilha vermelha de competição. Com o meu carro de competição eu vim para cá. Imagina. E quando eu cheguei aqui, eles chegaram um pouco mais tarde, eu dei um 0 na frente da igreja. Era tudo terra na época.
Olha, gostei. E meu carro era adesivo, vivia na televisão, né? Todo mundo sabia. Carro de rally é tudo enfeitado. Tudo. Carro de competição. E daqui a pouco eles chegaram, tal, a Glaucia me olhou assim, eu tava um periquito de neon, né? Aí chegamos ali, ô irmão, pastor, irmão, não sei o que. Ninguém me pediu autógrafo. Não. Outro mundo, né? Outra linguagem. E eu falei, cara, o que esse pessoal tá pensando? Aí daí viemos. Deus é tão maravilhoso, que você vê, foi outubro, novembro, dezembro, 24 de dezembro de 89, 2 meses. Não teve cantata. Não teve. Aí subiu o pastor Regula na época, né? Falou, olha, houve um problema aí, o pessoal da cantata não veio, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas Deus está no comando de tudo. E o pastor Rogério Amorim vai pregar. Eu, comigo, né? Bom, se eles não vieram para a cantata, eu vim. Agora, que desorganização é essa? Que marca, a igreja tá cheia, tinha gente até para fora. E não veio a cantata. Cara, que desorganização. Mas quem que é? Daí eu olhava para o lado, olhava para a Glaucia, já estava querendo começar a namorar, estava meio... Ah, beleza. Rodolfo. A história ali do culto é um outro podcast. Mas foi uma experiência assim sobrenatural que eu tive. Foi algo sobrenatural tão grande que depois que o pastor Rogério Amorim pregou, ele fez o apelo imediatamente. Falei, cara, é isso aqui mesmo. Aceitei Jesus. E daí começou a minha caminhada. Jesus já foi lapidando, já foi preparando, né, o momento certo. E o mundo espiritual para mim, nesses 3 anos, até o momento da minha libertação, levou 3 anos para fazer a libertação. O mundo espiritual apagou. Tudo aquilo que eu tinha feito eu esqueci, como se não tivesse acontecido. E daí o pastor João falou, ó, eu gostaria que você fizesse o ITQ. Não, um curso, é isso, né? Curso teológico, tal, de formação, uma boa. Só que é o seguinte, você tem que se batizar. O que é batizar? Eu recém tinha chego, né? Mas eu sei que conversou com o Marco Lapa e eu entrei no ITQ sem me batizar. Fui me batizar depois. Né? Mas já viu uma conversão ali? Eu vim com tudo. Porque quando eu entrei lá na igreja, eu senti aquela paz, que a instituição que eu entrava era algo do tempo do Egito, não tinha paz. Mas eu acho assim, que se as pessoas que passaram pelo que o senhor estava passando, né, na época, lá do ocultismo, se não for radical, acho que se torna mais difícil, né? Se a pessoa tiver mais opinião, tiver mais força de vontade, né, em querer mudar de vida, porque a carência vem, né? Porque sem Jesus não tem como ser completo. Olha, os discípulos, eles largaram tudo que faziam. E ficaram 3 anos com Cristo. Verdade. E eles largaram tudo. As suas ideologias, seus achismos, sua profissão. E Cristo falou, vem andar comigo. E ao negar a si mesmo. Eu fui entender isso depois. O ITQ, para mim, foi o maior discipulado que eu já tive. Hoje, minha base cristã é o ITQ. Eu não fiz ele completo, eu fiz o primeiro ano, né, que são 800 horas, né? E, Rodoaldo, eu vou te falar assim, ó, se você vem para Cristo e não quer se negar as tuas vontades, negar os teus achismos da vida anterior, não tiver uma metanoia, você vai ter problema na caminhada com Cristo.
sei o que o pastor João fala. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que a pessoa, no meu pensamento, né, a pessoa que vem de uma vida mais calma, que não teve essa vida no ocultismo, de feitiçaria, esse tipo de coisa, acho que ela vem para Cristo, mas ela vem mais devagar. Porque a vida dela tá calma, então dificilmente ela vai entender isso, né? Acho que quem estava do outro lado consegue entender os dois extremos. Né? Com a mudança de valores. Verdade. É muito difícil fazer isso, sabe? Mudança de valores. É que é a mudança de mente, né? Exatamente. Mudar a mente. Né? Mas daí o senhor veio para o mundo cristão, foi para o núcleo pastoral? Foi uma caminhada, né? Eu fiquei na quadrangular até 93, aí fui, na época eu tive a unção como pastor auxiliar, né, em 93, aí fui passar a nossa terra, saí da quadrangular, saí debaixo da bênção, muito importante quando sair de uma igreja, sair debaixo da bênção do pastor, presidente, pastor que te pastoreia. E o pastor Rogério orou comigo, me ungiu e me abençoou, eu e minha esposa. Na época eu já era casado com a Glaucia. E daí nós fomos passar a nossa terra, fiquei nessa nossa terra até 98. Depois dessa nossa terra fiquei com o pastor Wesley, que foi uma das pessoas que fez a minha libertação com a equipe da Neuza Itioca em 93, que foi um marco, outro divisor de água na minha vida. E o que aconteceu? Quando eu fui para o pastor Wesley, lá na Montebron, que eu fazia muito tempo que eu queria conversar com ele, através do pastor Pio, tudo, fizemos a ponte e eu fui andar com ele. E lá eu fui vice-presidente da Montebron. Lá, ele já estava, ele era já existia o núcleo de comunhão pastoral, e ele era o presidente na época. E ele falou, Mafrinha, quer participar do núcleo? Me explicou tudo. Eu falei, cara, isso é uma coisa que queima no meu coração. Comunhão. Eu gosto disso. E uma das coisas que a gente tinha com os pastores da nossa terra, a gente sempre tinha comunhão à mesa. E eu comecei a participar do núcleo. Eu participei do núcleo, acho que uns 15 anos. Fui participando, depois me tornei conselheiro, daí fui até como diretor do núcleo. Eu saí em 2022 ou 2023, alguma coisa assim, que eu saí do núcleo. Mas a experiência do núcleo de comunhão pastoral, eu te digo assim, para mim foi muito legal, pela comunhão e conhecimento de mais pastores em Curitiba, formando amizades, também conhecendo a dificuldade de um ministério, porque eu sempre gostei de ser co-pastor, sempre gostei. Eu nunca tive a pretensão de ser pastor-presidente de uma igreja, porque quando eu via as atribuições de um pastor-presidente, então eu via lá dentro do núcleo, ali na diretoria, alguns pastores eram presidente. Meu Deus, quanta coisa. E o próprio presidente do núcleo na época era o Flávio, o Wesley saiu, daí o Flávio entrou. Então era muita coisa. E quando eu estava lá, eu saí da Montebron, a Montebron estava praticamente fechando, e eu fui para onde hoje é a IBR. E eu falei, daí nós conversamos em casa, tudo, fomos congregar lá. E eu falei, não precisa me reconhecer como pastor, nada. Eu tinha o Ministério Toque da Trombeta, que encerrei há poucos meses, que era o Ministério de Intercessão, né? E eu falei, vamos lá, eu estou no núcleo, tenho um monte de coisa para fazer. E o pastor Josias pediu para ser o reconhecimento local. Que a Batista tem um processo, né? Esse seria já Batista Renovado. Na IBR, da Igreja Batista Renovada. E nisso Deus deu umas voltas e eu acabei assumindo a
presidência da igreja. Peguei a igreja com várias dificuldades. Hoje estamos, né, com a sua ajuda o pastor João, reestruturando a igreja. E é um tempo difícil que você falou, Clodoaldo, porque as pessoas hoje, elas querem vir para a igreja e querem viver o que tem lá fora, querem viver o mundo. E elas não querem usufruir do mais precioso, da palavra, do que Deus fez, entregando o seu Filho por nós, por amor, que é a salvação. Então as pessoas querem vir para a igreja e continuarem vivendo no mundo. Isso é verdade. Tá? E hoje está um grande desafio por isso. Tem alguns lugares que aceitam isso. Mas nós não é que não aceitamos. Nós aqui ministramos a palavra, que é a mudança de vida. Nós temos testemunho dentro da igreja de pessoas que vieram destroçados. E hoje tem sua empresa, tem seu trabalho, tem sua vida boa, porque foram restaurados, entraram no mover da restauração, da renovação ou da igreja reformada. Tá? Então, o contexto de você negar-se a si mesmo não é que eu sou proibido de fazer isso. A palavra não, a Bíblia não te proíbe. Porque ela mesma fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tem coisas que, para o meu deleite pessoal, vão ser coisas boas. Mas para o deleite da minha alma, do meu espírito, elas vão corromper o meu corpo e vão estragar a minha história. Tem problemas de relacionamento, mentira e coisa. Aí as coisas vão se avolumando. Então, caminhar com Cristo. Como que eu vou caminhar com Cristo? Conhecendo a sua palavra. Lendo a palavra diariamente, meditando como fala. Medita na minha palavra de dia e de noite. Mantenha os meus mandamentos que eu vou te abençoar. Eu vou vir para a igreja, eu vou ficar milionário. Não é essa a promessa. Eu acho que é a pessoa que se baseia em felicidades, mas não sabe onde encontrar, né? Está em busca da felicidade, de repente acha que o dinheiro, uma jogatina, alguma coisa assim vai preencher esse vazio que na verdade é a falta de Cristo, né? Então, porque ali até o pastor João pode ilustrar melhor. Em Gênesis, Deus criou, eu gosto de falar muito, e Deus criou os céus e a terra. Quem é Deus? Não dá para dimensionar. Porque ele criou os céus e a terra. Não dá para dimensionar. Nisso, ele faz toda a criação e com a sua própria mão, ele gera o homem e gera a mulher. Quando ele gera o homem, o que ele faz? Ele assopra. Sopro do Espírito. Que em hebraico, Espírito Santo é sopro. Ele sopra o Espírito Santo em nós. E da mesma forma com a mulher. E ali inicia a história conjugal, família. Só que, o que aconteceu? Por um só homem entrou o pecado no mundo, que é o pecado de Adão. Mas por um só homem veio a restauração, que é Cristo. Então, nós temos a tendência pecaminosa, ou a ação adâmica. Mas Cristo resgatou cada um de nós da morte eterna e nos deu vida eterna. Com a vida eterna, eu sigo os mandamentos de Cristo. Mas é muito difícil. Não adulterarás. Adultério é uma destruição da família. A pessoa que tem problema nessa área, ela está corrompendo a família. Não mentir. A mentira, vulgarmente, tem perna curta. sim. E daí são coisas que, se você procura andar corretamente,
você vai ter uma vida tranquila, uma vida feliz. É porque o pecado gera conflito, né, dentro da gente. Não? Daí você não consegue ter uma vida de comunhão com Cristo, automaticamente várias coisas acontecem. Desde briga no casamento, falta de dinheiro, acho que muitas coisas, né? Então, muita gente fala, eu vi, o Cunolo foi para a igreja, ele melhorou de vida. Lá ele tá ficando rico lá na igreja. Não, ele é dizimista, ofertante, se dedica à obra, se dedica à família, e Deus vem abençoando. Dentro disso seriam, então, teoricamente dizendo, várias libertações, né, que a pessoa vai fazendo ao longo da vida com Cristo. Porque também não é fácil. Às vezes a pessoa vai assistir esse podcast, vai assistir um culto, e vai chegar e vai achar que os irmãos têm a vida de mil maravilhas e sempre tiveram. E, na verdade, é uma guerra constante todo dia, né? A palavra fala que no mundo tereis aflições. Então, e também fala que já basta cada dia o seu mal. Então, o pastor João tem a vida tranquila. Aposentado, engenheiro, teólogo, faz assessoria, é tranquilo. É tranquilo, vô? Não pode. Né? Por quê? Porque as angústias do mundo estão aí. Né? As angústias do mundo é para todos. É permanente. Né? Mas o cristão, ele está livre disso. Não. Não? Não. Ser cristão não quer dizer que não vamos ter dificuldades. Né? Sempre teremos dificuldades. Só que é uma coisa ter dificuldades com Cristo e ter dificuldades sem Cristo é a grande diferença. Então, eu preguei domingo, né? No domingo anterior, que eu falei. O sol nasce para todos. A chuva vem para todos. Só que o cristão, ele tem um refúgio. Habita no esconderijo do Altíssimo. Sim. E esse refúgio pode estar o tormento que for. Se eu tenho a Cristo, eu vou ter a paz que excede todo entendimento, que é gerada pelo Espírito Santo. Amém. Meu irmão, se você quiser aprender um pouco mais da palavra de Deus, ter uma comunhão com Cristo, você tem que participar numa igreja, você tem que se dedicar a Jesus Cristo, sabe? É um caminho que não é fácil, né? Mas você participando de uma igreja, você tem pessoas para te ajudar, né? E é lógico, aqui vai ficar o nosso convite, né? De repente, pegar o endereço da nossa igreja, participar junto com a gente, tá disposto. A gente tá aqui para orar por vocês, né? Não só na nossa igreja, em muitas igrejas evangélicas existem mais igrejas que pregam a palavra de Deus, que levam isso a sério, que faz a libertação, que vai orar por você, que vai te acompanhar. Mas você tem que dar o primeiro passo, né? Hoje a gente teve um bate-papo meio superficial com o pastor Mafra, com o pastor João, né? Em breve teremos também o podcast com o pastor João. Vamos conhecer um pouquinho mais dele. E assim nós vamos trazendo mais pessoas, pastores de outra igreja, pessoas que vão fazer talvez um louvor para a gente, estudos, também vai ter com a parte feminina, com as mulheres, né? Dia das Mães está chegando, vamos ver se a gente consegue fazer algum podcast, apesar de estar em cima da hora, né, pastor? Mas a gente vai tentar, né? Então, assim, esse é o nosso primeiro podcast. Acho que... Não sei se o pastor quer dar mais alguma palavra, pastor João, fica à vontade. Na verdade, é um projeto, estava falando com o Clodoaldo agora há pouco, com o pastor João, tem quase 2 anos. Startou, foi, voltou, e agora iniciamos. Como exemplo, e sempre, tudo que nós fazemos aqui na IBR, nós colocamos a cara no pó, como se diz, oramos. E tudo feito debaixo de oração. E comunhão e unidade. Então, nós queremos agradecer a tua presença, né?
visualizando, dando seu like, compartilhando, comentando. E o desafio, ou melhor, o convite, de vir visitar a Igreja Batista Renovada aqui no Campo Comprido. Vem aqui nos visitar, venha nos conhecer. Venha, na quarta-feira nós temos estudos, no domingo nós temos nosso culto às 10 horas da manhã. Nesse culto, agora de domingo, a pastora Cláudia que vai pregar. E primeiro domingo do mês nós temos um café da manhã às 9 horas. Às 9 horas às 10, é um café participativo, cada um traz alguma coisa, a gente une, fica aquele café gostoso. Temos comunhão e às 10 horas nós temos nosso culto de ceia. É o nosso convite para ti. Sim, também no YouTube, tá? Pode Abençoado. Puder ir lá, dar o seu like, deixar seu comentário, o que você achou, isso ajuda bastante a gente. E como todo mundo já sabe, através do teu like, através do teu comentário, o YouTube vai entender que nós estamos aí trazendo um conteúdo bom, né? Que vai levar Deus até as pessoas. E isso pode, né, criar uma dimensão enorme aí, levando a palavra de Deus, que é o intuito de salvar almas. Amém? Pastor João, quer deixar alguma coisa? Então, acreditamos que o próximo podcast vai ser com o Pastor João. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Não esqueça, se inscreva no canal lá, no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá? Pode Abençoado. Qualquer coisa, coloque o seu comentário lá, a gente vai estar te respondendo também, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus.